Era 12 de abril de 2020. Eu tinha 35 anos. Eu estava apenas indo trabalhar. Trabalho em vários condicionadores de ar e em serviços elétricos. Mas comecei a me sentir estranho. Eu não bebo, mas comecei a me sentir meio bêbado, pensando: o que está errado comigo? Não consigo dirigir. Liguei para minha mãe e disse que precisava ir ao pronto-socorro, pois algo não estava certo. Ela respondeu que eu deveria ir, se era assim que me sentia. Cheguei ao pronto-socorro e já estava quase desmaiando. Mal conseguia ficar em pé. Eles me levaram para dentro, achando que eu estava desidratado, e me examinaram. A próxima coisa que lembro é que estava desmaiando na UTI, mas achei que só tinha desmaiado. Não sabia que tinha morrido até depois que voltei. Os médicos acham que foi uma reação alérgica a 2 tipos de medicamentos que eu estava tomando, 2 antibióticos, mas não sabiam ao certo o que era. Eu não sabia se tinha sido envenenado ou o que tinha acontecido. Quando isso ocorreu, senti como se estivesse atravessando o teto do hospital, diante de uma enorme nuvem. Eu olhei para a nuvem, que se abriu como 2 mãos, formando um caminho que parecia o chão do hospital. Havia uma porta dupla de madeira, como a de um pronto-socorro, simples, sem acabamento ou metal. De pé, ao lado de cada uma das portas, estavam 4 mulheres, 2 de cada lado, vestindo vestidos de noiva de mangas longas e brancos. Os vestidos iam até o queixo delas, com rendas na parte da frente e faixas roxas, e elas estavam paradas como soldados. Eram mais brilhantes do que um arco de soldagem. Eu nunca tinha visto algo tão luminoso que pudesse olhar diretamente com meus próprios olhos. Eu não sabia o que estava acontecendo. Questionava por que aquelas mulheres estavam paradas assim, vestindo vestidos brancos com faixas roxas. Minha mãe é enfermeira, então sempre vi uniformes de enfermagem, e isso me parecia estranho. Nunca tinha visto nada assim. Enquanto estava ali, olhando para a porta, uma figura de um homem se materializou, dos pés à cabeça, como se estivesse se formando na minha frente. Quando ele chegou a meia distância de mim, estava completamente materializado. Ele tinha cabelo branco e encaracolado, perfeito, com cachos bem definidos, e era mais branco do que papel. Ele tinha a pele de um tom oliva, levemente bronzeada, quase parecia branca, com sobrancelhas brancas grossas e olhos castanhos. As roupas eram simples e velhas, parecendo as de um homem comum, como um fazendeiro. Ele se aproximou de mim, colocando as 2 mãos nos quadris e me olhando fixamente. Eu pensava: quem é esse homem? Achei que ele fosse um médico que havia chegado rapidamente para uma chamada e que não teve tempo de se trocar. Ele estava em pé sobre mim e eu pensava: você vai continuar me olhando ou vai me ajudar? Questionava por que as enfermeiras pareciam tão assustadas e por que estavam paradas lá atrás, vestindo aqueles vestidos brancos. Enquanto eu olhava para ele, percebi que ele não tinha crachá e pensei sobre isso. Então ele disse: Tim, nós te amamos. Quando ele falou isso, foi como se uma bomba atômica tivesse explodido. A sensação era indescritível. Ele não disse que era Jesus, mas eu sabia. Antes disso, não estava vivendo da melhor maneira, mas ao ouvir suas palavras, não consegui descrever a sensação. Eu até esqueci dos meus filhos. Criei 2 crianças por 4 anos sem a mãe. Foi a tarefa mais difícil do mundo, mas, pela graça de Deus, consegui, e eu amo meus filhos. Mas quando ele disse isso, e eu senti esse amor, não me importava mais com nada, nem com meus filhos, nem com minha mãe, nem com ninguém. Eu só pensava: quem é esse homem que me ama tanto? Era como se eu tivesse encontrado tudo o que procurei a vida inteira. Quando abri os olhos, ele estava em uma posição de joelhos, como se estivesse se ajoelhando, com um joelho no chão e o outro levantado me abraçando. Minha cabeça estava na altura do peito dele, e eu pensava: isso é incrível. Não sei como descrever, mas as pessoas falam sobre tesouros no céu ou mansões. E eu não me importo com isso, eu só quero ver Jesus. Nada disso importa, porque o amor que ele tem é algo que você não quer perder. Você percebe que o amor é realmente a coisa mais importante neste universo. Todas essas outras coisas que temos simplesmente não têm valor. Você percebe que nada disso importa. A única coisa que realmente importava era Cristo e seu amor, porque Cristo é amor, e o Pai é amor. Enquanto ele me abraçava, ele se afastou um pouco e me deu um beijo na bochecha esquerda. Nesse momento, olhei para o Senhor e percebi que ele estava me olhando, como se dissesse sem palavras: sim, eu sou Deus. Embora ele não tenha falado isso,
A sensação era clara. Quando isso aconteceu, eu não consegui formar palavras para falar, mesmo que quisesse. Olhei para minha direita e vi a terra abaixo de mim e falei: "Isso é loucura. O que é tudo isso? Qual é o meu propósito?" Quando eu disse isso, olhei para ele e vi seus lábios se movendo. Estava tão focado, como se estivesse olhando para você agora. Assim que ele começou a falar, ao mesmo tempo me mostrou um replay da minha vida. Vi o momento em que nasci, com o relógio marcando 5:01 da manhã, e até o crachá do médico. Vi cada pecado que cometi, não apenas alguns, mas muitos. Era como se passássemos 8 horas revisitando cada segundo da minha vida e cada erro, tudo de forma instantânea. Eu me conheci de uma maneira que nunca tinha feito antes. Eu realmente acreditava que era uma boa pessoa. Não quero dizer que nunca menti, porque todos nós mentimos, mas achava que, de certa forma, não mentir e não roubar me tornava uma boa pessoa. Essa era a minha perspectiva. Mas quando me vi, foi horrível, patético e ridículo. Na verdade, todos nós somos assim. O diabo tenta nos fazer mentir para nós mesmos, pensando que somos boas pessoas só porque fizemos algumas boas ações. Ele me mostrou todas as boas coisas que eu havia feito, mas também deixou claro que foi ele quem colocou isso no meu coração. Então eu não podia realmente me gabar disso. No final, todas as minhas ações eram como trapos imundos para ele. Eu me sentia tão envergonhado por nunca ter lido sua palavra e por nunca ter clamado pelo seu nome. Eu acreditava nele 100%, mas fui afastado de Cristo por causa da religião e dos tantos hipócritas nessas organizações. Pensei: não quero ter nada a ver com isso, mas creio nele e sei que ele está vendo tudo. Ele me mostrou que nunca tive sorte. Foi ele quem salvou minha vida. O Espírito Santo me salvou inúmeras vezes. Ele me mostrou que não era apenas inteligente, mas que sabia tudo. Ele é Deus, e não há nada que ele não saiba. Ele conhecia cada pensamento e cada motivo que eu já tive para tudo o que fiz. Ele me disse: "Eu permiti que você escapasse dessas coisas. Estava lá protegendo e guiando você. Você nunca realmente se livrou de nada. Eu que te protegi." Não sei como explicar isso para as pessoas, porque estamos sendo enganados por outros espíritos que habitam aqui e que não é o Espírito Santo. Algumas pessoas os chamam de demônios, mas são espíritos que podem habitar em você e levá-lo a acreditar que você é algo, alimentando o orgulho e a ilusão de que está acima dos outros. Na verdade, você é como uma molécula e não é nada diante dele. A única coisa que realmente tem valor e que te dá valor é o amor dele por você. Para ser honesto, eu estava com muito medo, porque não havia como esconder nada, como se o juiz de toda a Terra e do universo estivesse pesando cada pensamento que você já teve e tudo o que você fez. É como se tudo fosse gravado. Cada olhar, cada pensamento, cada som. E ele está ouvindo tudo ao mesmo tempo. Foi super embaraçoso, porque cada segredo que eu tinha era conhecido. Mas, mesmo assim, ele me amava e ama cada um de nós assim. Ele se levantou, deu um passo para trás e passou a mão direita sobre mim, e eu voltei para o meu corpo. Quando isso aconteceu, voltei e vi minha mãe lá, chorando e segurando minha mão, e meu primo também estava presente. Eu pensei que era 2030 porque já não achava que isso era real. Parecia uma simulação, e eu me perguntava: que lugar é esse? Eu tenho uma boa compreensão de como o mundo funciona e das coisas ao meu redor, mais do que a maioria das pessoas. Sei como tudo em casa funciona, mas quando vi isso, toda a minha realidade desmoronou. Eu não sabia de nada. Ao mesmo tempo, estava lidando com quem eu realmente era, porque ele me permitiu ver a mim mesmo através de seus olhos. Eu realmente percebi que não era a boa pessoa que pensava ser. Na verdade, era uma pessoa completamente diferente. Eu não era apenas uma pessoa semelhante. Era uma pessoa completamente diferente do que pensava ser. Satanás me fez acreditar que eu era um bom cara por ter feito algumas boas ações, mas na verdade, eu era horrível e havia machucado tantas pessoas. Ele me mostrou como eu fiz as pessoas se sentirem. E como diz nas Escrituras, seremos responsabilizados por cada palavra. Se você falou com 50 pessoas, mesmo que algumas tenham sido com amor, a forma como as tratou pode ter mudado a maneira como essas pessoas interagiram com outras. Assim, suas 50 pessoas podem ter impactado milhões ao longo do tempo. É por isso que somos responsabilizados por cada palavra.
Todos nós afetamos milhões de pessoas, direta ou indiretamente.